Olá, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Devido a essa decisão da Anhanguera em suspender as aulas por conta do coronavírus, né? Então os professores estão tendo que elaborar aulas ou, né, com áudio ou vídeo aulas para ajudar vocês no entendimento da aula, que vai ser um pouquinho à distância, mas vocês vão ter todo o suporte do professor, tá bom? Então, para essa semana, o que havia programado, né, para dar para vocês é falar um pouquinho sobre a produção de comprimidos, né, todo o processo, toda a técnica, então diferenciar a granulação por via úmida da granulação por via seca, né, vocês entenderem um pouquinho do processo passo a passo dentro de uma indústria para a fabricação de comprimidos. Tá? Nas aulas anteriores a gente chegou a falar de algumas características e propriedades dos comprimidos, o que pode ter, o que não pode ter, o que vai comprometer uma qualidade, né, boa de um comprimido. Então hoje vocês vão entender um pouquinho aí por trás como que ocorre toda a farmacotécnica, ok? As principais técnicas envolvidas no processo de produção de comprimidos são as três descritas no slide. Então, nós temos a granulação por via úmida, a granulação por via seca e a compressão direta. Todas elas, né, elas entre si apresentam etapas similares, né, ou seja, etapas iguais. Só temos algumas etapas que vão diferir de uma para outra, tá? Já para adiantar para vocês, a primeira via de produção, que é a granulação por via úmida, como o próprio nome diz, já nos remete à ideia de a adição de um agente molhante, que vai auxiliar na aderência entre os pós envolvidos na formulação, né, ajudando na formação dos grânulos, que é uma etapa importante que antecede a compressão, né, para a formação dos comprimidos. A imagem do slide refere-se à granulação por via úmida. Se vocês prestarem atenção, nós temos 9 etapas nesse processo de produção de comprimidos, tudo bem? A primeira etapa envolve toda aquela parte da pesagem e separação dos materiais envolvidos na produção dos comprimidos. Então, a pesagem dos pós, da matéria-prima, do princípio ativo, ok? Nessa primeira etapa também pode ocorrer a trituração, né, principalmente do princípio ativo envolvido na preparação, para a gente homogeneizar o tamanho da partícula, tá certo? Em seguida, a gente tem o processo da mistura desses pós, né, envolvidos na formulação. Então, assim, são colocados um equipamento próprio para mistura, que tem esse formato em V, que vocês podem observar na imagem, tá? Então, nessa etapa, o princípio ativo, ele vai ser misturado com os demais pós envolvidos na formulação, que são os adjuvantes, então diluente, a gente acrescenta nessa etapa, por exemplo, tá? Ocorre rotações por minuto para que a gente tenha uma mistura adequada, uma homogeneização completa dessa mistura, tá? Em seguida, ocorre a adição dos materiais, das substâncias líquidas da formulação, né? Uma delas é o aglutinante, tá? Que é essencial para essa via de produção que é úmida, tá certo? O aglutinante, ele vai facilitar a aderência dos pós entre si. Então, facilita a aglomeração de partículas, tudo bem? Então, isso vai levar à formação dos grânulos, que é aquela etapa que antecede o processo de compressão, tá? Para posterior produção dos comprimidos. Tá? Então, quando a gente adiciona o aglutinante, isso vai conferir uma maior densidade a essas partículas. Isso também favorece um melhor fluxo dessas partículas pelo equipamento, tá? Então, é de extrema importância essa fase, tá certo? Para a formação dos grânulos, a gente utiliza como se fosse peneiras, né, que a gente chama de tamizes, tá?
com uma calibre, diâmetro, padrão, dependendo do tamanho de comprimido que a gente vai realizar, né? Então a gente não quer grânulos muito grandes, seria só para facilitar, né, o processo de compressão posteriormente, tá certo? Após a formação desses grânulos iniciais, eles são levados para uma estufa, onde a gente tem o controle de temperatura, controle de umidade, né, adequados. Então, a gente leva para secagem, então eles vão ficar lá durante um período, e depois a gente leva para uma nova uniformização do tamanho desses grânulos. Então a gente vai levar para um tamiz novamente, vai fazer a tamização, tá certo? Para a gente padronizar o tamanho desses grânulos, tudo bem? Bom, em seguida, a gente tem um outro processo de mistura, vocês podem observar na imagem, né, o desenho novamente desse equipamento em V, que está representado pela etapa 8. Nessa etapa, a gente adiciona o lubrificante. Isso vai auxiliar no melhor fluxo desse comprimido, né, dos grânulos, pelo equipamento. Então, o lubrificante, ele auxilia na compressão, ele auxilia no fluxo desses pós envolvidos na formulação, tá? Então, ele é adicionado por último aí na etapa. E como etapa final, né, esses grânulos já formados, eles são enviados à compressora de comprimidos. Existem diferentes tipos de compressoras que vão fazer, né, muitos comprimidos por minuto, por hora, tá certo? Então é empregado uma força, tá, nessa etapa, e esses grânulos são compressados entre si para formar o comprimido, ok? Em seguida, nós temos o processo de granulação a seco, como vocês podem ver na imagem do slide, tá? Então, algumas etapas são parecidas e outras um pouco diferentes. Bom, então, como o próprio nome diz, granulação a seco. Então, a gente não vai adicionar o agente molhante aos pós, tá certo? Então, assim, as primeiras etapas são bem parecidas. Então, nós temos a pesagem, separação dos materiais e das substâncias envolvidas na formulação, tá? Você pode ter a trituração desses componentes iniciais para uniformizar o tamanho das partículas, tá? Essa uniformização facilita uma mistura adequada dos componentes, para que a gente tenha, né, um comprimido final com uma qualidade excelente, tá? Depois dessa trituração, que é empregada aos pós envolvidos da formulação, eles são enviados à mistura, ao misturador, né? Vocês podem observar aí na imagem. Ocorre rotações por minuto, como eu já exemplifiquei no slide anterior para vocês, tá? E aí nessa etapa pode ser adicionado os adjuvantes importantes no preparo dos comprimidos, tá? Então ocorre mais rotações para que a gente misture todos os componentes entre si, tá? E obtenha uma massa homogênea, tá? Então, posteriormente a essa mistura, então, é aqui que vai diferenciar dos outros processos, tá? Na via úmida, a gente já ia acrescentar o agente aglutinante, já agora na via seca, tá? Essa massa formada vai ser passada por um equipamento que já vai fazer uma primeira compressão, tá? Então, a gente vai ter uma formação de uns grânulos até grandes nessa etapa, tá? Mas a força empregada, que é um equipamento que a gente fala em granulação por rolos, permite as primeiras esferas formadas ou pellets, tudo bem? Então não é empregado agente molhante, é a partir da compressão que a gente tem a união dos grãos, das partículas, para a formação de grânulos maiores, ok? Em seguida, a gente adiciona um agente lubrificante para facilitar,
né, o fluxo desses grânulos pelos equipamentos, facilitar a compressão final, tá? E a gente leva à primeira tamização, tá? O que seria essa tamização? Então a gente utiliza de peneiras, como eu citei no slide anterior, que a gente chama de tamizes, tá? Existem diferentes calibres, diferentes diâmetros que vão padronizar o tamanho da partícula formada no final. Tudo bem? Então, mais uma vez, vai depender muito do tamanho do comprimido que queremos formar, tá certo? Então, a gente leva ao processo de tamização. Em seguida, nós realizamos uma nova adição de lubrificante, tá certo? Para auxiliar na compressão final, para auxiliar nas características do comprimido no final. A gente quer que ele tenha uma dureza adequada e que ele realize uma desintegração adequada também no organismo, tá? Então, rotações por minuto também são realizadas para a gente ter uma mistura desse lubrificante com esses grânulos, né, já tamizados. E posteriormente, eles são enviados ao equipamento de compressão, tá? E aí a gente tem a formação dos comprimidos. Os comprimidos também podem ser produzidos através de uma compressão direta. Muitas indústrias, laboratórios preferem essa técnica ao invés das demais. Por quê? Porque a gente pode ter um processo bem mais rápido, tá certo? Então a gente pula algumas etapas, tudo bem? Então, como vocês podem observar na imagem, então as primeiras etapas são iguais, então a gente tem pesagem, separação dos materiais e das substâncias necessárias, né, para da formulação para o preparo do comprimido, trituração dessas partículas para uniformização do tamanho, tá certo? Isso facilita uma mistura adequada de todos os componentes. Em seguida, né, a gente leva para o misturador, então todos os pós, toda a matéria-prima, os adjuvantes são acrescentados nessa etapa. Ocorrem rotações por minuto para misturar, né? Até a gente ter uma massa de pó, né, homogênea, e em seguida já é enviada ao equipamento de compressão, tudo bem? Então, assim, a própria força empregada, tá, vai acabar unindo essas partículas, né, dos pós para a formação do comprimido. Então, diferente das outras técnicas, tá, a gente não tem a formação de grânulos antes da compressão. Então, ocorre a mistura dos pós e em seguida a compressão. Tudo bem? Um dos problemas, né, visto pelos laboratórios e indústrias que realizam a produção de comprimidos é a ocorrência de resíduos desses pós na própria compressora, tá? Então, assim, é essencial que durante o preparo sejam adicionadas substâncias que facilitam um melhor fluxo desses pós, né? Desde o momento que o pó entra na máquina e depois que ele já sai na forma de comprimido, tá? A ideia é não criar resíduos nesse equipamento, porque a gente pode ter, né, a ocorrência da formação de comprimidos não adequados, tá? Isso pode comprometer aí a qualidade do produto final. Então, como o próprio slide diz, então a mistura dos pós deve escoar livremente do alimentador da máquina de comprimir para a matriz, permitindo sua compressão e obtenção de comprimidos em alta velocidade. Na imagem, aqui nós temos representado mais ou menos o processo que acontece lá na compressora de comprimidos, tá? Então, assim, essas partes mais escuras se chamam punções, tá? E as partes mais claras ao redor são as matrizes, tudo bem? Então, assim, o equipamento vai alimentar essa matriz com uma quantidade adequada do pó, do grânulo ou do pó final, vai depender do método que você está fazendo, se é via úmida, via seca ou compressão direta,
tá? Em seguida, a gente tem a punção pressionando esses pós até a obtenção do comprimido final. Aí a gente tem a expulsão desse comprimido da matriz, tá certo? E posteriormente a máquina alimenta essa matriz com uma nova quantidade de pó para ocorrer novamente, né, a movimentação das punções para compressão e formação do comprimido. Então, como eu disse no slide anterior, tanto faz você utilizar o pó ou o grânulo na compressora para finalmente produzir o comprimido, tá? Porém, a formação dos grânulos tem uma importância, tá? Para a formação dos comprimidos, tá certo? Então, assim, a granulação vai permitir um fluxo melhor, né, dessas partículas pelo equipamento, uma rapidez na produção desses comprimidos, vai evitar que ocorra resíduos e materiais, né, impregnados no equipamento, tá? A, a granulação acaba aumentando a densidade, porque você tem uma aglomeração de partículas formando o grânulo, então deixa mais pesado essas partículas e vai melhorar, né, a compressibilidade do material lá na compressora. Então vai deixar um comprimido mais uniforme, vamos dizer assim, e com uma dureza um pouco maior comparada àquele produzido apenas por compressão direta. Então você tem, né, o auxílio do agente aglutinante ou não, né? Porque ou foi feito pela via úmida ou pela via seca, mas você tem o auxílio aí dessa forma dos grânulos para facilitar o processo de produção dos comprimidos. A seguir, vou falar um pouquinho sobre a granulação por via úmida. Então, a gente vai detalhar mais esse processo. Não sei se vocês recordam, mas os comprimidos eles podem ser produzidos por compressão ou por moldagem. Tudo bem? Na moldagem a gente vai ter, né, um molde que vai acabar dando formato para o comprimido. A compressora ela acaba forçando a formação do comprimido por uma força empregada, tudo bem? E a matriz vai determinar o formato do comprimido, tá? Quando a gente fala em compressão, uh, a gente já lembra, né, das técnicas de via úmida, via seca ou compressão direta, que pode ser empregado na produção dos comprimidos, tudo bem? Então, assim, aquelas formulações na qual a gente forma grânulos por via úmida, principalmente vão ser aquelas formulações que a gente vai encaminhar para uma compressora, tudo bem? Isso, a formação do grânulo é fundamental para facilitar a compressão, a uniformização do comprimido, tá? Conferir uma certa dureza a esse comprimido, tudo bem? A seguir está listado aí, né, as etapas desse processo de granulação por via úmida, tudo bem? Uma pequena descrição que representa aquela imagem inicial de todas as etapas, tá, envolvidos nessa via. Então, assim, como etapas iniciais, nós temos a pesagem e a mistura dos componentes da formulação, tá? Em seguida, ocorre a preparação da massa úmida. Para quem não se lembra, tá? Para a gente conferir umidade, a gente vai adicionar um agente molhante. Então, vai ser adicionado o agente aglutinante, tudo bem? Ah, Após esse processo, nós temos a transformação da massa úmida em pellets ou grânulos, com auxílio, né, de peneiras de tamizes, ok? Após a formação desses pellets, desses grânulos, levamos para uma estufa com controle de temperatura, de tempo, de umidade, para que ocorra a secagem, ok? Posteriormente, a gente uniformiza novamente esses grânulos, então é realizada a tamização novamente,
para a gente determinar aí um tamanho padrão desses grânulos. É adicionado então o lubrificante e posteriormente a gente tem a compressão desses comprimidos. Detalhando mais um pouco, a primeira etapa do processo de granulação por via úmida, né, nós temos a pesagem, a mistura dos componentes da formulação. Então, a gente tem a adição da substância ativa, tá? A gente coloca o diluente, o desintegrante, tá? E tudo isso é enviado ao misturador, né, que vai promover uma agitação, rotações por minuto, tá? Para no fim a gente ter uma mistura homogênea, tudo bem? Para quem não lembra, o diluente é aquele adjuvante que vai conferir um volume para a preparação, tá? Então os adjuvantes eles precisam ser neutros no sentido de não interferir com a eficácia da propriedade farmacológica da substância ativa, tá? Então o diluente ele promove um volume dessa formulação e o desintegrante vai auxiliar no processo de quebra dessa forma farmacêutica no seu organismo após a administração do comprimido. Tudo bem? Então, a gente forma uma forma farmacêutica sólida, com uma certa dureza, só que após a administração dessa forma farmacêutica, esse comprimido precisa ter a capacidade de se desintegrar, né, de quebrar para expor a substância ativa no nosso organismo para depois ser absorvida. Hoje já existem diferentes diluentes que podem ser empregados para o preparo de comprimidos, né? O que se faz, né, para se ter uma escolha adequada é, na verdade, a experiência no uso, tá? Então, assim, experiência do fabricante com o material, o custo relativo, se vai ser bom para a empresa adquirir esse diluente ao invés do outro, né? Qual é o volume, a produção diária de comprimido, tudo bem? E também a gente leva em consideração a compatibilidade desse diluente com outros componentes da formulação, tá? Então, assim, a escolha adequada vai ser influenciada por diferentes fatores, tá? Então, mas o importante é que vocês saibam que existem diferentes diluentes. Então, o diluente é aquele adjuvante que vai conferir volume para a preparação. Diluentes mais usados, né, ultimamente, vem a ser a lactose ou a celulose microcristalina, tá? A lactose, ela é bem mais empregada, tá, entre os diluentes existentes, devido às suas características de solubilidade e compatibilidade. Então, ela se dá bem com diferentes matérias-primas, com diferentes princípios ativos. Então, assim, é um bom diluente para ser utilizado, tá? Nós temos também a celulose microcristalina, tá? Que também facilita a compactação das partículas e tem boas características de compatibilidade e uniformidade de fornecimento. Tudo bem? Então, ambos os diluentes são bastante empregados. Em relação à lactose, a gente tem um problema que, na verdade, pode ser um problema para aquelas pessoas que são intolerantes à lactose, tá? Mesmo em pequenas quantidades presentes no comprimido, dependendo dessa intolerância à lactose, pode ser prejudicial a esse paciente. Então, o mais adequado seria um comprimido. A lista de desintegrantes comumente utilizados nas indústrias no laboratório, nós temos uma lista até bem variada aí, como podemos ver no slide de vocês, tá? Então, desintegrante, lembrando, é aquela substância que vai facilitar a desintegração, a quebra do comprimido dentro do organismo, tá? Então, como exemplo, nós temos a croscarmelose, o amido de milho e batata
glicolato de amido sódico, carboximetilcelulose sódica, polivinil polipirolidona, crospovidona e ácido algínico. Então, são alguns exemplos de desintegrantes existentes aí no mercado, né, para confecção de comprimidos. Dando então os desintegrantes citados no slide anterior, né, vou citar para vocês dois dos principais, que são os preferidos, né, pelos fabricantes na produção de comprimidos, tá? Então, croscarmelose a 2% e o glicolato de amido sódico a 5%, tá? Então, são os preferidos aí como desintegrantes na produção de comprimidos, tá? Então, ambos fornecem aí uma alta capacidade de captação de água e rápida ação. Então, assim, eles vão conferir uma certa dureza ao comprimido, mas facilitam a sua desintegração, né, no pH, no local exato dentro do nosso organismo. Desintegrantes, eles são adicionados nas primeiras etapas do processo, né, da granulação por via úmida, que a gente está comentando, tá certo? Então, ele é misturado ao princípio ativo, a outros pós que fazem parte da composição. Só que muitas vezes, na prática, a gente não adiciona o volume total do desintegrante nessa etapa inicial do processo, tá? Então, assim, é reservado pelo menos metade da quantidade exata do desintegrante, tá? Então, metade é adicionada no início do processo e a outra metade a gente reserva para adicionar naqueles grânulos acabados no final e posteriormente levar à compressão, tá? Para a formação dos comprimidos. Essa alteração, né, da prática acaba resultando em uma dupla desintegração do comprimido. Então, a gente tem aí uma facilidade da desintegração desse comprimido, separando as metades do desintegrador. Tá? Então, uma porção auxilia na quebra do comprimido em pedaços e a outra auxilia na quebra desses pedaços em finas partículas. Isso é de extrema importância porque após a desintegração precisamos ter a dissolução do comprimido, que seria vamos falar assim, a dissolução total dos componentes para facilitar a absorção do princípio ativo, tá? Partículas muito grandes, tá? Tem uma certa dificuldade em disponibilizar o princípio ativo para ser absorvido. Quanto menor for a partícula, mais fácil de ser dissolvido e absorvido pelo organismo. Após a pesagem e a mistura dos componentes, nós temos a etapa de preparação da massa úmida, tá? Para conferir umidade, a gente adiciona um agente molhante que eu falei para vocês, que no caso vem a ser o aglutinante líquido, tá? Que vai facilitar o quê? A adesão das partículas, tá? Para formar grânulos maiores, tudo bem? Então, após a adição do agente aglutinante, forma-se então uma massa úmida, tá? Semelhante a uma pasta, tudo bem? E vai ser essa massa úmida, essa pasta, que vai ser utilizada para a formação dos grânulos, tá certo? A quantidade do aglutinante adicionado é de extrema importância, porque a gente pode interferir no grau de dureza do comprimido final. Então, um bom aglutinante na quantidade adequada conduz à obtenção de comprimidos de dureza apropriada e não impede a liberação do fármaco. Tudo bem? Então, assim, os comprimidos eles têm que ter uma dureza adequada para resistir, né, a pequenas fraturas, a todo o transporte que ocorre dessa medicação até chegar na casa do paciente, tá? Mas essa dureza não pode ser muito elevada, porque após a administração do comprimido, esse comprimido precisa ser capaz de se desintegrar, se quebrar, para poder liberar o princípio ativo no organismo. Um exemplo de agente aglutinante, nós temos aí uma relação um pouco extensa, né? Então, povidona,
Preparação aquosa de amido de milho de 10 a 20% a sua concentração, solução de glicose de 25 a 50%, melaços, metilcelulose a 3% e carboximetilcelulose e celulose microcristalina. Então, são alguns exemplos de agente aglutinante que podem ser empregados nas preparações farmacêuticas. Como eu havia dito anteriormente, a concentração do aglutinante, ele vai interferir sim na dureza do comprimido, tá? Mas a gente tem que levar em consideração, né, que quantidades reduzidas desse aglutinante também não vai conferir, né, a qualidade que a gente quer do comprimido final. Então, assim, geralmente a quantidade do agente aglutinizante é usada como se fosse uma arte do operador. Então, pode ser a olho, pode ser determinada uma certa concentração para ser utilizada, porém, o ponto exato, né, seria aquele na qual, quando o preparador, o manipulador, coloca em suas mãos e compactar, pressionar essa massa, a gente conseguir compactar, né, todos esses pós contra a mão. Tudo bem? Porque a ideia é criar uma massa a partir dos pós empregados na formulação. Tudo bem? Então, assim, aglutinante D+, e aglutinante D-, tá? Pode interferir na preparação. Existe um ponto exato, tá certo? Que é aquele que a gente vai conseguir formar uma massa, tá? Compactada. Dando continuidade e reforçando a importância da concentração adequada de aglutinante, né, devemos ter cuidado para não colocar nenhuma quantidade inferior nem superior àquela necessária para a obtenção dos comprimidos, né? O umedecimento excessivo vai resultar em grânulos mais duros. Isso vai aumentar a dureza do comprimido, vai comprometer a desintegração e a dissolução desse comprimido, né? O comprimido vai ter dificuldade em disponibilizar o princípio ativo, ok? Isso diminui a biodisponibilidade desse fármaco, tá? Já uma quantidade inferior de aglutinante pode deixar esses comprimidos mais mole, tá? E poucos resistentes. Então você vai aumentar o que? A friabilidade desse medicamento. Tá? Junto com o aglutinante, durante o processo, a gente pode colocar corantes e flavorizantes, tá? Para conferir já cor aí ao comprimido. Bom, então até aqui a gente teve o que? A adição do aglutinante, que forneceu aí a capacidade da união dos pós, né, a formação de partículas maiores de grânulos, tá? Então a gente já teve a transformação do pó em uma massa úmida capaz de ser transformada em pellets ou grânulos, tá? Para ocorrer a formação desses grânulos, essa massa úmida, né, que foi formada pela adição do aglutinante, ela precisa ser passada através de uma peneira, né? Que a gente chama de tames, tá? Um tames de malha 6 ou 8, isso se refere ao diâmetro, né? Ao tamanho da, dos grânulos que vão ser formados. Então, os grânulos resultantes são espalhados de maneira uniforme sobre grandes folhas de papel para, né, sobre uma bandeja, porque a gente, após essa etapa, a gente vai ter que levar para uma estufa para que ocorra a secagem. A gente não quer essa massa úmida, né, constante aí que permaneça até o final do comprimido. Então, a gente precisa secar esse agente aglutinante que foi adicionado. Então, após a formação dos grânulos, né, dessa tamização para formação desses grânulos, eles foram dispostos em bandejas e a gente leva para a estufa, uma estufa que é controlada, então apresenta um termostato e que vai registrar constantemente o tempo, a temperatura e a umidade desses grânulos. Após a secagem desses grânulos iniciais que se encontravam na estufa, nós vamos ter que realizar uma nova tamização, tá? Então, assim, para uniformizar, para diminuir o tamanho desses grânulos,
tudo bem? O tipo de malha do TAMES que vai ser utilizado vai depender muito do tamanho do comprimido a ser produzido, então do tipo de matriz e punção do seu equipamento, tá certo? Então, quanto menor o comprimido, né, esses moldes, a matriz e a punção vão ser menores, então o tamanho do grânulo final para ser passado para a compressora também vai ter que ser pequeno. Então, a escolha da malha do TAMES nessa etapa vai depender muito do tamanho do seu comprimido, tá? Então, quanto menor for o comprimido a ser produzido, menores devem ser os grânulos nessa etapa. O objetivo dessa etapa é a gente padronizar, né, um tamanho adequado do grânulo para que possa preencher adequadamente a matriz da compressora. Então, geralmente, nessa etapa, se utilizam-se de tamises de malha 12 a 20, tá? Então, vai depender do tamanho do comprimido que você vai produzir. E é necessário nessa padronização para que a gente tenha uma eficácia melhor no funcionamento da compressora, tá? Então, assim, a gente quer uma quantidade adequada, né? Esse grânulo tem que ter uma quantidade adequada de pó para preencher toda a matriz, para que após a compressão, né? A compressão aí pela punção, a gente tem um comprimido preenchido completamente, sem resíduos ou sem falhas que podem aparecer em sua superfície, tá? Então, realmente é necessário um grânulo de tamanho adequado, compatível com o tamanho de matriz e punção utilizada pelo seu equipamento. Fez formado, então, esses grânulos finais, antes de eles serem enviados à compressora, a gente precisa adicionar o lubrificante, tá? Nessa preparação, nesses grânulos, tá? Então, assim, um lubrificante seco pulverizado com o auxílio de um tâmis de malha fina, para que cubra, né, toda a superfície desses grânulos. Tá? Então, como dito anteriormente, o lubrificante ele apresenta algumas características positivas que vão, né, fornecer boas qualidades para o comprimido. Então, vai melhorar o fluxo a partir do alimentador para a matriz. Então, a gente vai evitar resíduos no próprio equipamento. Isso vai facilitar uma rapidez na produção de comprimidos, tá? Então, vai prevenir a adesão dos comprimidos nas punções e nas matrizes, tá? Reduzir o atrito destes com o equipamento e também possui uma propriedade de conferir brilho aos comprimidos acabados. Então, assim, sempre é empregado lubrificante nessa etapa final para aumentar a eficiência, né, da produção de comprimidos e a gente deixar o produto final com um aspecto mais com um aspecto melhor, né, com um brilho diferencial. Então, nós temos uma relação dos principais lubrificantes utilizados aí na produção de comprimidos. Então, nós temos o estearato de magnésio, o estearato de cálcio, o ácido esteárico, talco, fumarato de esterila sódica. Tá? O estearato de magnésio, né, dentre os lubrificantes, é o mais utilizado na preparação de comprimidos. E a concentração desse lubrificante, ela pode mudar muito de uma formulação para outra, mas em geral segue aí uma escala, né, de 0,1 a 5% da massa de granulado, tudo bem? A preparação de comprimidos por via úmida não é algo tão complexo como vocês puderam ver, né? Mas existem várias etapas necessárias para que ocorra, né, de forma correta a produção do comprimido. Nada como a tecnologia, né, para nos ajudar. Então, hoje a gente já tem aí alternativas para a produção desses comprimidos, né, que seriam técnicas de granulação em uma única etapa, tá? Num processo de leitofluidizado contínuo. Então, é um único equipamento, né, o granulador, né, de leito fluidizado, tá? Então, permite aí que a gente agregue a um único espaço dentro da indústria, do laboratório, né, a produção, né, a granulação
a granulação por via úmida, né, antes do processo de compressão dos comprimidos. Tudo bem? Então, assim, é um avanço na tecnologia, isso auxilia bastante, agiliza todo o processo, a manutenção é menor, tá? Então, assim, está sendo empregado na maioria das indústrias farmacêuticas. Pra vocês terem ideia, esse equipamento, né, ele faz diferentes funções. Então, ele realiza uma pré-mistura dos pós da formulação, então, a substância ativa, diluente, desintegrante. Ele realiza a granulação da mistura, né? Por meio da atomização de um aglutinante líquido sobre o leito dos pós. Então, acaba fornecendo esse aglutinante, né? Sobre esses pós para formar os grânulos e posteriormente realiza a secagem dos grânulos até a gente ter um teor de umidade necessário para a compressão dos comprimidos. Então a gente finalizou a parte de granulação por via úmida. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem me escrever. Eu tento esclarecer para vocês, né? E explicar de outra maneira esse processo. Tudo bem? Então vamos iniciar agora a granulação a seco. Como que é realizado esse processo, né, de formação de grânulos para depois compressão, tá? Mas por uma via seca. Esse processo, não sei se vocês lembram, as primeiras etapas são bem semelhantes, né? A pesagem, separação dos materiais e substâncias, mistura, tá? Então, assim, após a mistura dos pós, na granulação por via úmida, a gente já adicionava o agente aglutinante, tá? Nesse processo aqui, por via seca, essa mistura de pó vai ser compactada em grânulos maiores, né? A gente fala em grandes peças, para depois a gente quebrar em um tamanho reduzido, né? De um grânulo compatível para ser utilizado na compressora de comprimidos. A utilização dessa técnica tem que ser bem pensada, né? As substâncias a serem empregadas têm que fornecer características apropriadas para a gente ter um bom comprimido no final do processo, tá? Então, assim, para ter uma boa granulação sem a adição de um agente aglutinante, né, a substância ativa ou o diluente que a gente emprega no início para fazer a mistura, um deles precisa ter propriedades coesivas, ou seja, propriedades que vai, né, fornecer essa aproximação entre as partículas dos pós para favorecer uma agregação de partícula, tudo bem? A isso não necessita, né, do agente aglutinante, então não é qualquer diluente que vai poder ser empregado, para qualquer substância ativa que a gente pode empregar essa via de produção, tudo bem? Então, precisa ser levado em consideração essas propriedades coesivas dessas substâncias antes de levar o comprimido para esse tipo de técnica, tá? Então, a granulação a seco é especialmente aplicada em materiais que se degradam na presença de umidade ou nas temperaturas elevadas, usadas para a secagem dos grânulos na técnica de granulação por via úmida. Então, geralmente, a granulação a seco vem a ser uma alternativa para aquelas formulações onde não podemos empregar temperaturas elevadas ou a presença de umidade vai, vamos dizer assim, degradar, auxiliar na oxidação das substâncias, tudo bem? Então, assim, vem a ser uma via alternativa na produção dos comprimidos. Então, após a pesagem, a mistura dos componentes, né, do diluente, do princípio ativo, outros adjuvantes também. Então, a gente já tem a preparação, uma massa, né, que possui uma certa agregação de partículas devido a propriedades coesivas das substâncias empregadas, tá? E a essa massa ela pode ser encaminhada ou para uma compactação ou para uma compressão, tá? Essa compactação acaba fornecendo
né, umas partículas maiores que podem ser quebradas ou uniformizadas utilizando um tames, né, de malha de tamanho adequado, tá? Então a gente consegue aí a formação de um comprimido que sofreu um processo de compactação, tá? E o tamanho do comprimido vai ser de acordo com a malha do tames empregada. Já para aqueles comprimidos que vão ser submetidos para compressão, então simplesmente a gente se utiliza dessa massa, dessa mistura de pós, certo? Que já apresenta uma certa agregação de partículas e aí acaba levando à compressão, tudo bem? Então eles podem ser compactados inicialmente e depois nessas partículas maiores serem levados à compressora para a formação final dos comprimidos. Na imagem nós temos o exemplo de um equipamento que realiza compactação por rolos. Então, os pós utilizados na preparação, né, dessa formulação podem ser passados por esse equipamento, vão sofrer uma leve compressão, tá, através desses rolos, e isso vai fornecer, né, placas, uns grânulos de tamanho grandes que posteriormente vão ser quebrados e uniformizados em tames, né, de malha adequada, ou vão ser levados para uma compressora, né, para fornecer os comprimidos aí finais. A gente vai falar um pouquinho sobre a compressão desses grânulos, né, falar um pouquinho sobre o funcionamento da compressora de comprimidos. No mercado existe uma infinidade de compressoras para comprimidos, tá? Então, assim, tem diversos tipos que vai diferir em questão de produtividade, né, da quantidade de comprimido por minuto, por hora, mas a sua função é bem similar entre os equipamentos existentes. Tá? E o modo de operação também. Essa imagem eu já mostrei no início da aula, mas ela é bem didática para, né, nós entendermos um pouquinho sobre o funcionamento da compressora. Então, assim, o material, o grânulo fornecido para essa máquina vai ser comprimido, tudo bem? Então, assim, existe uma alimentação contínua desse equipamento, né? Então, assim, os grânulos, eles vão ser levados para as matrizes desse equipamento, que tem um formato adequado, né? Uma capacidade total de pós, tá certo? E após o preenchimento dessa matriz, nós temos uma movimentação exercida pela punção, né, tanto superior como inferior, que vai acabar comprimindo esses pós, né, num tamanho menor, né, que vai dar origem ao comprimido. Posteriormente, esse comprimido ele vai ser expulso para que saia do equipamento e aí forneça o espaço novamente para receber uma nova alimentação de pós, né, dos grânulos de pós, para que ocorra a movimentação novamente da punção e produção do comprimido. Uma outra imagem para ilustrar esse processo nessa movimentação que ocorre dentro da compressora, né? Então, assim, essa movimentação da punção superior e da inferior é essencial para que a gente tenha, então, aí o trabalho do alimentador preenchendo a cavidade da matriz, tá? E posteriormente aí você tem a movimentação para comprimir esses pós, esses grânulos e finalmente expulsar, né, o comprimido formado. No mercado existem então diferentes tipos de compressoras, como eu já havia dito, a função é a mesma, só que o que vai mudar é a capacidade, a produtividade, né, dessas máquinas. Então, por exemplo, existem máquinas que podem produzir até 10.000 comprimidos ou mais por minuto. Então, vai depender muito da sua demanda, né, da quantidade de medicamento por lote, por dia que precisa ser produzido. E aí isso vai influenciar na escolha do tipo de compressora a ser adquirido pelo laboratório, pela indústria. A pressão direta, como dito anteriormente, ela não pode ser empregada para qualquer tipo de formulação, certo? Já que a gente não vai ter a etapa de granulação, tá?
Então, assim, na compressão direta, a mistura de pó logo vai ser enviada à compressora, tá? Então, assim, as substâncias envolvidas precisam ter certa característica de coesão para facilitar, né, a compactação na hora da compressão. Tudo bem? Como exemplo, eu coloco aqui o cloreto de potássio, tá? Que possui um fluxo livre e propriedades coesivas, que as tornam então passíveis de serem comprimidas diretamente em máquinas de comprimir sem passar pela etapa de granulação. Nós falamos de diferentes tipos de compressoras que vai influenciar na produtividade desses comprimidos, tudo bem? Então, assim, após produzidos, esses comprimidos eles podem apresentar traços de resíduos em sua superfície. Tá? Isso vai depender da velocidade de produção, da quantidade de pós empregada na formulação, tudo bem? E para serem esteticamente apresentáveis, né, de boa qualidade, a gente precisa realizar a remoção desse pó, desse resíduo que se encontra na superfície desses comprimidos. Então, geralmente, eles acabam sendo submetidos a um equipamento que a gente fala que realiza, né, uma aspiração do pó, tá certo? Para remover esses resíduos na sua superfície. Só então que eles podem ser submetidos à etapa de revestimento, tá certo? O revestimento ele vai conferir uma certa proteção para esse fármaco, além de fornecer características, né, no processo de desintegração e de dissolução. Então ele pode aí mudar o perfil, né, de absorção dessas substâncias no organismo uma vez administradas. Então, para exemplificar, né, todo esse processo de produção de comprimidos, eu trouxe aqui dados, né, que explicam como que ocorre a produção de comprimidos mastigáveis. Para comprimidos mastigáveis, a técnica mais empregada é por granulação de via úmida, tudo bem? Então, assim, é aplicado compressão para a produção final desses comprimidos, só que um diferencial, né, para esse tipo de forma farmacêutica é a mínima compressão, né, para conferir uma baixa dureza a esses comprimidos, tudo bem? Já que vão ser desintegrados na cavidade oral, tá? Então, é uma forma farmacêutica que não contém desintegrantes, por isso precisam ser mastigados. Então, a baixa dureza vai facilitar a mastigação e a liberação, né, das propriedades farmacológicas do fármaco. Tudo bem? Então, assim, o comprimido ele vai se desintegrar, ele vai ser quebrado na boca. Só que a gente não adiciona um agente desintegrante, porque ele já apresenta aí uma baixa dureza. Facilmente podem ser mastigados. Fluente, mais empregado nessa forma farmacêutica, nós temos o manitol, que é um edulcorante usado, apresenta um sabor adocicado, tá? E além disso, deixa uma sensação de frescor na boca. Mas podem ser empregados outros, né? Como o sorbitol, a lactose, a dextrose, a maltose e a glicose. Tudo bem? Então, assim, a preferência é para o manitol por conta dessas características, mas podem ser utilizados outros. Também nessa formulação, né, é adicionado lubrificante, aglutinante, corantes e flavorizantes. Eu trouxe para vocês uma formulação de comprimido mastigável para vocês terem uma ideia, né, dos constituintes utilizados no preparo dessa forma farmacêutica. Então, hidróxido de alumínio 325 mg, manitol 812, sacarina sódica 0,4, sorbitol 32,5, estearato de magnésio 35 mg e flavorizante de menta 4 mg. Então, nós temos o hidróxido de alumínio sendo o princípio ativo, tá? Manitol e sorbitol podem, né, auxiliar aí na função de diluentes, né, e edulcorantes também, juntamente com a sacarina sódica, tá? O estearato de magnésio já seria o nosso lubrificante, tá? E a gente pode adicionar ainda flavorizante de menta, como foi colocado nessa formulação. O processo de produção dessas formas farmacêuticas vão seguir
né? Principalmente aquela da granulação por via úmida que eu exemplifiquei para vocês nos slides anteriores. Então, as primeiras etapas, né, se refere à pesagem, à separação das matérias, dos materiais e das substâncias empregadas na formulação. Então, a gente vai misturar o hidróxido de alumínio juntamente com o manitol e a sacarina, tá? Depois, né, nós vamos preparar os grânulos, tá certo? Na verdade, vamos primeiro fazer a massa úmida após a adição do sorbitol, tá? Que além de ser um aglutinante, né, o agente molhante, ele vai ser também um agente edulcorante, ele tem propriedades adocicadas, certo? Então, preparou a massa úmida, então a gente vai passar essa massa úmida por um tamis de malha adequada para formar os primeiros grânulos. Vamos levar a uma estufa, nesse caso a 49 graus, e vamos tamizar novamente, tá? Esses grânulos aí para a gente padronizar o tamanho dos grânulos. Nessa etapa agora, a gente pode adicionar flavorizante e o estearato de magnésio, tá? Que é o lubrificante, e vamos misturar, tá certo? Feito isso, a gente leva para a compressora para formar os comprimidos mastigáveis. Espero que vocês tenham entendido até aqui essa parte de produção de comprimidos mastigáveis, né? Levando aí o processo final de compressão. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me escrever, eu auxilio vocês, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do revestimento. Então, lembra, após a compressão dos comprimidos, a gente tem a remoção dos pós, que ficam na superfície desses comprimidos. Aí, então, a gente pode submetê-los a um processo de revestimento. Para exemplificar esse processo, eu coloquei aqui a produção de drágeas, né, o drageamento. O drageamento, como falado nas aulas anteriores, é um processo de revestimento com açúcar, tá? Então, muitas vezes é empregado para melhorar a aderência ao tratamento, principalmente por crianças, né, ou alguns adultos que têm dificuldade de deglutir alguns medicamentos que apresentam um sabor desagradável, tá? Esse tipo de revestimento ele causa uma hipermeabilização e selagem do núcleo. Então, o conteúdo, o fármaco, tá, e todos os adjuvantes ficam contidos no interior desse revestimento como se fosse um núcleo, protegidos do meio externo. Então, vem a ser aí uma das etapas iniciais desse processo de revestimento por drageamento. Então, ocorre uma hipermeabilização e selagem do núcleo, né, para a proteção desse conteúdo, desse fármaco, desses adjuvantes. Aí, essa forma farmacêutica vai ser submetida a um revestimento primário. Depois nós temos um processo onde ocorre o alisamento e arredondamento final da forma farmacêutica. Em seguida, o acabamento e a coloração. Feito isso, a empresa produtora pode introduzir, né, inserir logos, marcas, impressão de nomes na superfície dessas drágeas. E por último aí nós temos a etapa de polimento, para conferir um brilho, um aspecto mais atrativo, né, para os consumidores. Nessa primeira etapa, né, do drageamento, que é a impermeabilização e a selagem do núcleo, essa etapa ela tem como objetivo evitar contato com a umidade, né? Então a gente quer uma proteção para os conteúdos internos dessa drágea, desse núcleo, tá? Então assim, é aplicado um revestimento à prova d'água, tá certo? Como exemplo, nós temos a goma laca polímero. Já o revestimento primário, ele é aplicado logo após a impermeabilização, tá certo? Então a gente colocou um revestimento à prova d'água e agora essa forma farmacêutica vai ser submetida a um revestimento primário adocicado, já que é um revestimento de açúcar. Então vai ser realizado de 3
a 4 vezes esse processo de revestimento primário à base de xarope de sacarose, tá? Então, o açúcar, ele vai se ligar ao núcleo e vai proporcionar o seu arredondamento, já vai dar um aspecto, ele vai influenciar na forma farmacêutica, tá? Esse xarope, ele não contém só sacarose, tá? Então, tem formulações que contêm gelatina, goma arábica ou polivinilpirrolidona, tá? Entre outras substâncias. Tá? Então, é aplicado de 3 a 4 vezes e vai conferir um sabor adocicado a essa preparação. Após, então, o revestimento primário, né, essas formas farmacêuticas vão ser submetidas a um outro tipo de revestimento, tá? Num processo de 5 a 10 vezes. Vai ser um revestimento à base de um xarope mais espesso. Isso para conferir uma superfície mais lisa e deixá-los mais arredondados, tá? Como exemplo, nós temos o xarope de sacarose com amido ou carbonato de cálcio. A etapa de revestimento, né, tem a ver com a coloração que é empregada nessas formas farmacêuticas. Então, pode ser empregado um xarope, né, na superfície, geralmente é feito dentro de uma turbina, tá? Própria para isso, tá certo? Então vai ser aplicado aí na superfície desses comprimidos uma coloração adequada, também à base de xarope. Como opção do fabricante, né, nós temos a impressão de marcas, logos e nomes na superfície aí dos comprimidos. Tá? Então os comprimidos eles podem ser passados por uma máquina especial de impressão para receber essas marcas e símbolos, tá? Tecnicamente, essa impressão pode ser em baixo relevo, alto relevo ou gravada sobre a superfície com tinta. Então, hoje já existem várias opções aí para os fabricantes, dependendo, né, do seu gosto. Uma etapa que é o polimento, ela ocorre também em turbinas especiais, em formas de tambores, né? E na qual são forradas com telas ou outro tecido impregnado com cera de carnaúba ou de abelha, que é usado aí para polir esses comprimidos, né? Acabar dando um brilho, um aspecto mais atrativo para os consumidores. Nesse último slide, né, da aula de hoje, eu coloquei um exemplo aí do equipamento que realiza o revestimento em leito de ar fluidizado. É um equipamento muito mais sofisticado, né? A gente faz tudo num aparelho só, tá? Então, assim, as partículas, os comprimidos, eles são dispersos, eles ficam, né, distribuídos aí no interior desse equipamento e todo o conteúdo, o revestimento, ele pode ser, né, jogado aí na superfície desses comprimidos. Então, assim, é uma técnica muito mais eficiente, tá certo? Mas demanda aí de um investimento inicial para os fabricantes, tá? Sobre essa tecnologia, a gente vai estar falando mais nos artigos e exercícios, né, presentes no AVA, tá? Então a gente vai aprimorar um pouquinho o funcionamento dessa técnica nas leituras dos artigos que eu forneci para vocês no próprio AVA. Então eu queria agradecer a atenção de vocês, lembrando que qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou claro o suficiente, vocês podem entrar em contato comigo. Eu sei que a gente está tendo aulas à distância agora por conta da situação no Brasil, mas se Deus quiser vai passar logo e saibam que vocês podem, né, contar comigo, entrar em contato, eu vou dar todo o suporte que vocês precisarem.